nossa mente, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui com os irmãos. Opa. Ok. Ficou bom assim? É um prazer estar aqui com os irmãos. Nós caminhamos, nós somos de São Paulo, nós viemos para Curitiba em 92. E em 92 nós fomos recebidos aqui na comunidade evangélica El Shaddai, ainda era casa de oração para todos os povos, lá na Presidente Taunay, né? Depois, diversas situações e mudou-se o nome para comunidade evangélica El Shaddai, e nós caminhamos de 92 até 96 com os irmãos e tudo mais. Depois Deus vai dando outras direções. Nós saímos da igreja não por brigas ou contendas, mas por direcionamento de Deus. Eu conversei com o pastor Ronaldo, que naquele momento nós estávamos indo para uma outra situação. Então nós sempre mantivemos essa comunhão, essa graça. Somos gratos ao pastor Ronaldo, pastora Denise, aos irmãos da comunidade evangélica El Shaddai, por tanto amor e carinho que essa comunidade tem e está pronta para servir ao Senhor Jesus. O tema que nós recebemos, o pastor Ronaldo pediu, é como buscar as coisas lá do alto. Então eu quero fazer uma oração, ler o texto básico que é Colossenses 3, de 1 a 4, mas vou procurar explanar um pouco sobre como buscar as coisas do alto, que são coisas que nós precisamos entender, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não é por um homem, por um pastor, mas é a unção de Deus que recebemos que faz com que possamos buscar as coisas lá do alto. Então, quero orar mais uma vez. Eu sei que o pastor Ronaldo já orou, mas eu quero orar pedindo que Deus nos abençoe, abra os nossos corações, abra o meu coração, e que tudo que a gente possa estar aqui falando possa ser da parte de Deus para os seus corações. Aquilo que for de Deus, guarde, né? Aquilo que for falha nossa ou não for compreendido, coloque na prateleira, mas aquilo que for de Deus, procure colocar em prática na sua vida, nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós queremos a direção do Teu Santo Espírito, porque é o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós só podemos ser bênção nas Tuas mãos e queremos mesmo pedir que o Teu Santo Espírito toque nos nossos corações para entendermos a Tua palavra, colocarmos em prática a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Por isso, Pai, orienta cada um de nós na unção, no poder, na virtude do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, o texto então é Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que fala assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queridos, esse texto é muito interessante, mas antes de começar esse texto, eu quero contar uma história do meu pai. Porque eu aprendi muito com ele a não deixar aquilo que é a essência de Deus ser transformados pelas situações que existem no mundo. Young fala que nós todos nascemos originais, mas morremos cópias, porque nós vamos aprendendo as coisas uns dos outros, aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos professores, aprendemos com os nossos mestres, aprendemos com a liderança cristã, com os pastores, e tudo vai sendo agregado nas nossas vidas. Aprendemos trabalhando, aprendemos com os nossos supervisores, e tudo que nós vamos aprendendo, nós vamos colocando para dentro de nós.
Então, nós nascemos originais, mas morremos cópias, porque nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. Mas uma das coisas que eu gostaria muito de falar para você é que você não deixe a essência daquilo que Deus colocou na sua vida ser modificada pelas circunstâncias, pelas crises, pela pandemia, pela Covid. Aprenda do Senhor a não ser transformado para o pior, mas sim para o melhor, porque Deus, Ele soprou a essência dEle. Quando Deus cria todas as coisas, Ele vai criando. Ele criou a luz e Ele viu que a luz era boa. Depois Ele criou, sabe, a terra e a porção seca e viu que era bom. Ele criou os luminares, sabe, e viu que era bom. Ele criou as plantas e toda a coisa e viu que era bom, né? E por último Ele cria o homem e diz: era muito bom. Então a tua essência, a essência da sua vida é de ser bom. Você tem que ser bom. Não deixe que as circunstâncias e as coisas que acontecem na vida modifiquem a sua vida pelas coisas que estão acontecendo de ruim, porque neste mundo, Jesus falou, teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós podemos vencer. E apesar de todas as coisas que acontecem negativas na nossa vida, nós não precisamos deixar influenciar. Aqui eu quero contar do meu pai. Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana Independente lá de Vila Palmeiras. Ele era vice-presidente do conselho, e naquele momento quem estava pastoreando era o pastor Herculano Sampaio. Conheceu o pastor Herculano Sampaio? Eu sei que na reunião do conselho houve uma discussão por alguma situação, e meu pai não concordava com as decisões que queriam ser tomadas, e principalmente o direcionamento do pastor Herculano Sampaio. E foi uma discussão muito feia, quase que uma briga na reunião do conselho, né? Quem participa de reunião de ministério, reunião de conselho, sabe que essas coisas podem acontecer, pontos divergentes, opiniões diferentes, situações que nós achamos que este é o melhor, o outro acha que é melhor. E estava presente ali o meu tio Oswaldo também, que era presbítero da igreja. Depois que terminou a reunião do conselho e tudo mais, a igreja presbiteriana lá de Vila Palmeiras, ela é numa subida ou numa descida, depende do teu olhar. Você pode olhar para um lugar, para o melhor, ou você pode... Vamos... Alô? Agora tenho que me acostumar. Você pode olhar para a situação ou como uma subida ou como uma descida. Você pode olhar para o melhor ou para o pior. Eu te aconselho a olhar, porque como nós estamos falando de buscar as coisas do alto, mas a igreja ficava numa ladeira e a minha casa ficava para a descida. E aí desce o meu tio Oswaldo, o pastor Herculano Sampaio e meu pai, param no portão de casa para conversar, né? E na conversa eu fui lá para receber meu pai. Eu estava vendo essa conversa. Eu era jovem ainda, bem novinho, tinha acho que de 7, 8 anos. E de repente o meu pai, no meio da conversa, fala assim: pastor, como é que está a sua geladeira? Como é que está a sua coisa? Está precisando de dinheiro? O pastor Herculano: a situação lá, tal, estou precisando, nem sei, né, como é que vai ser amanhã. Meu pai pegou a carteira, pegou uma boa oferta e pôs na mão do pastor Herculano Sampaio. Meu tio falou assim: mas vocês não estavam lá ali discutindo, brigando pela situação? Meu pai falou assim: uma coisa é nós discutirmos por situações, outra coisa é brigar com a pessoa. Eu não briguei com o pastor, eu não discuti com o pastor, mas eu ataquei o problema e não a pessoa. Nós temos que, para buscar as coisas do alto, nós temos que diferenciar
a situação que está acontecendo das pessoas, porque nós normalmente acusamos os outros, não da situação, mas a pessoa. Você fez isso, você fez aquilo outro. E nós precisamos viver buscando as coisas lá do alto, buscando o melhor das pessoas e não os problemas. Os problemas nós vamos resolver, os problemas vão acontecer, as diferenças acontecem nas nossas vidas, acontece com os nossos filhos, acontece com as nossas esposas, acontece com o seu marido, acontece dentro da igreja, acontece do seu trabalho. E nós precisamos entender que nós temos que fazer parte da solução e não do problema. Entenda isso. Para buscar as coisas do alto, em vez de ficarmos atacando, a pessoa que está envolvida, porque os problemas vão acontecer porque nos relacionamos. Os relacionamentos geram desgastes, geram diferenças, geram dificuldades. Mas nós podemos olhar para o alto e buscar soluções. E nós podemos ser parte da solução e não do problema. Mas quando nós acusamos, você fez isso, você já gera uma reação contrária com a mesma intensidade. Isso é uma lei física. Toda ação recebe novamente na mesma força e na proporção aquilo que vem em contrário. E meu pai pegou o dinheiro e deu, e eu aprendi ali. Ele me ensinou muitas outras coisas. Eu tenho outras histórias para contar do meu pai, onde eu aprendi a generosidade, a bondade e atacar o problema e não a pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos criou com a essência do bem. Todos nós somos bons na essência da nossa vida, mas por causa das circunstâncias e do pecado que existe no mundo e dos problemas, nós vamos carregando a nossa vida e vamos nos entulhando de coisas más, de coisas ruins, e nós precisamos colocar todas estas coisas para fora. E o apóstolo Paulo aqui, ele vem discorrendo todas estas coisas. E ele está aqui no versículo 1 do capítulo 3, dizendo, portanto, é uma coisa que dá conclusão. O portanto é uma introdução a uma frase coordenada que vai dar a definição daquilo que ele já colocou anteriormente. Então, quando ele fala assim, portanto, ele está já na conclusão. O apóstolo Paulo aqui parece, eu não estou dizendo que ele era aquele pastor que fala assim, eu já estou terminando a mensagem, e termina a mensagem 5 vezes, e não termina a mensagem. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando, portanto, 5 vezes, irmãos. No texto aqui, desde o capítulo 1 até a conclusão do livro, ele fala, portanto, ele está tentando, vamos dizer assim, terminar a mensagem. Eu não estou dizendo portanto, porque eu comecei a mensagem agora. Então, vocês aguentam que o pastor Ronaldo falou que até meia-noite eu posso falar, mas eu não vou levar esse tempo, não. Mas eu quero dizer, portanto, o apóstolo Paulo está concluindo algumas coisas aqui, que eu quero ressaltar no texto para que você entenda. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos felizes, e não para sermos infelizes. Sabe por que você existe? Você existe para ser feliz. No Salmo 1 fala assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é plenamente satisfeito, plenamente feliz, totalmente contente, totalmente espontâneo, para que a felicidade venha sobre a sua vida. E a melhor maneira de você ser feliz é fazendo o outro feliz. A melhor maneira de você viver bem e buscar as coisas do alto é saber
que você foi criado bom e que a sua bondade vai gerar felicidade para os seus filhos, vai gerar felicidade para o seu esposo, para a sua esposa, vai gerar felicidade para a comunidade que você vive. Nós temos que buscar as coisas do alto, e a melhor maneira de sermos felizes buscando as coisas do alto é usando os nossos dons e os nossos talentos para que o outro possa ser pleno, contente e feliz. A humanidade, ela busca desesperadamente a felicidade. A humanidade, a sua história, busca plenamente a felicidade. E aí, a gente vê o Zé Antônio falando uma nova vida, uma vida nova, na mensagem que eu escutei dele, né? Vem o pastor Edilson, que é professor Edilson, vem e fala, olha, os gregos tinham aqui, Colossos era uma cidade maravilhosa e tal, né? E eu quero trazer conceitos bíblicos para que você possa buscar as coisas do alto, e para que nós possamos buscar as coisas do alto, eu tenho que fazer aqueles que estão ao meu redor felizes, plenos e contentes. Olha, o apóstolo Paulo está tentando colocar esses conceitos, e o primeiro, portanto, que ele fala é no capítulo 2, versículo 6. Se você tiver com a sua Bíblia, o seu aplicativo aí aberto, você vai ver que no capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: vocês receberam Jesus. Vocês receberam Jesus, portanto, e aí tem uma circunstância do portanto, né? No capítulo 2 ainda, no versículo 16, fala assim: ninguém pode julgar pelas suas atitudes, pelo que você come, pelo que você já viu, você não pode comer isso porque Deus não se agrada e tal. Gente, eu não quero entrar no detalhe doutrinário aqui, mas não seja infeliz porque os outros estão julgando você que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas nos são lícitas e nós escolhemos, sabe, o melhor. São coisas que não convêm, mesmo que são lícitas, eu escolho não fazer. Aí vem no capítulo 3, versículo 1, que é o texto que nós estamos usando para buscar as coisas do alto, que fala que nós ressuscitamos, porque lá no versículo 16 versículo 16 do capítulo 2, fala que nós morremos. Então, ele fala, vem falando, nós recebemos Jesus, nós morremos em Jesus. O capítulo 3, versículo 1 fala que nós ressuscitamos em Jesus. Você está vivo verdadeiramente porque Jesus se manifestou na sua vida. É isso. Você ressuscitou com Ele. No versículo 5, ele fala assim: então, façam morrer a vossa natureza natural, a sua humana. Por quê, gente? Eu não sei com você, mas eu e a Hermínia, nós aprendemos que todos os dias nós temos que matar nosso velho homem. Pegar uma marreta e dar nesse velho homem, que busca prostituição, impurezas, lascívia, idolatria. Eu dou graças a Deus que isso é só lá em casa, não é com você não, né? Você não precisa pegar essa marreta todo dia e dar nela, porque, sabe, as circunstâncias e as influências daquilo que recebemos para sermos cópia, nós temos que voltar a ser o original da bondade que Deus tem para as nossas vidas. Da bondade que Deus tem para as nossas vidas. E no capítulo 3 ainda, versículo 12, fala assim: portanto, vocês são eleitos de Deus. E o que nós temos que nutrir? Olha, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e, acima de tudo, o amor. Ele dá essas 5 configurações do portanto, por causa de 3 palavras que está no capítulo 1. Vamos voltar lá no capítulo 1, o versículo de 3 a 5, eu quero ler com vocês, que eu quero ressaltar 3 palavras que nós temos que aprender aqui,
que vai falar sobre o que vai permanecer. Capítulo 1, diz assim o texto, versículo 3 até o versículo 5, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Existe uma coisa que no céu nós seremos perfeitos, mas o aperfeiçoamento acontece aqui na terra. Por isso nós podemos buscar a essência de Deus, de sermos bons e fazermos os outros felizes. Mas aqui existem 3 coisas que nós precisamos entender: a fé, o amor e a esperança. O apóstolo Paulo, toda vez que fala portanto, que ele está concluindo, existem 3 coisas na nossa vida que nós temos que nutrir, que está também em 1 Coríntios no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E eu não quero ensinar sobre o amor a respeito disso daqui, porque nós estamos todos aprendendo sobre o amor ainda. O amor é paciente. Eu acho que uma das coisas que mais pega na vida cotidiana é a nossa paciência. Eu não sei quanto você é paciente, né? Mas nós não somos pacientes, não. Mas o apóstolo Paulo, ao concluir, falar: ainda que eu tivesse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Eu posso, dar boas palavras, mas se eu não tiver amor, nada disso vai acontecer. Eu posso ter uma voz forte como, aquele sino que bate, todo mundo escuta na cidade, mas se eu não tiver amor. Mas ele fala: olha, sobre tudo isso, vai só restar a fé, a esperança e o amor. E tudo que está escrito em Colossenses aqui está baseado nesses 3 versículos, nesse versículo 3, 4 e 5, que está falando de nós sabermos nutrir a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Por quê? Porque a humanidade busca desesperadamente a felicidade. Deixa eu colocar algumas coisas para você historicamente a respeito da felicidade, da bem-aventurança. O homem quer ser bem-aventurado e quer fugir do sofrimento. Existem pessoas que sofrem, que negam o sofrimento. Mas o sofrimento é necessário, queridos, para que nós possamos valorizar. Deixa eu colocar um preceito aqui. Nós gostamos muitas vezes de viver o extraordinário. O extraordinário não acontece sempre, mas nós temos que aprender a valorizar as pequenas coisas do nosso dia a dia, as coisas ordinárias, as coisas boas que acontecem na nossa vida. Sabe que acontecem coisas ordinárias? Ordinárias são as coisas comuns do dia a dia. E a humanidade só dá valor às coisas depois que perde. Você já percebeu isso? Você tem a coisa ordinária, você não dá valor, aí você perde. Aí você fala: nossa, como era importante. Nessa pandemia, irmãos, uma coisa ordinária que a gente tem é o ar de poder fazer assim, ó. Seja entubado para você valorizar o teu respiro. É uma coisa ordinária que a gente não dá valor. Nós temos que aprender a viver as coisas ordinárias como se fossem extraordinárias. Sabe, quando você recebe um café, sabe que alguém te deu, que te levou um café, obrigado, seja grato, seja agradecido, seja feliz e faça a pessoa que fez feliz de você ser grato. A gratidão é uma chave do sucesso. Todo ser grato tem sucesso na vida, é verdade. Quando nós colocamos a nossa expectativa lá em cima, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso estudo, e aquilo não acontece, as pessoas ficam infelizes porque elas se decepcionam por um padrão de desejo que não pode ser alcançado. Então seja realista nas suas expectativas, não exija nem de menos
Porque tem gente que fala assim, tudo que vier tá bom. Não, não é assim também. Mas não tenha as suas expectativas lá embaixo e nem muito acima, mas tenha as suas expectativas realistas. Porque as pessoas que são felizes e bem-aventuradas, o que elas estão buscando na felicidade? Primeiro, segurança. Segurança. Segundo, proteção. Terceiro, alimentação, comida boa, conforto, propriedades e bem, família e sexo saudável e seguro que está dentro do casamento. As pessoas que são infelizes buscam o sexo fora do casamento e são extremamente infelizes e se sentem extremamente sujas. E todas as pessoas que querem buscar a felicidade no sentido humano, eles querem fugir de situações que precisam ser enfrentadas. Conflitos, tensões, discórdias, guerras, fome, insatisfação e injustiça. Mas nós precisamos aprender, porque a humanidade na sua história, e a história da filosofia mostra que o homem quer buscar a felicidade. Então, para Sócrates, felicidade era ter conhecimento, porque tendo conhecimento da verdade, ele não iria viver a mentira. E Sócrates estava disposto por morrer pela sua verdade. Tanto é que os amigos de Sócrates chegaram para ele e falaram assim: escuta, isso que você está falando, contente lá as autoridades, minta um pouco. Ele falou: não, a verdade vale a pena morrer. E ele toma o veneno para que ele morra, porque foi decretado que ele tinha que morrer, e deram o veneno e ele morreu pela verdade. O discípulo de Sócrates foi Platão. E Platão, ele queria ver a felicidade na verdadeira luz. Tanto é que tem o mito da caverna de Platão. Mas tudo isso era para buscar felicidade. E para Platão, que nós conhecemos mais Platão pelo amor platônico, todos nós aqui já... Você tem um amor platônico, aquele amor inalcançável, sabe por quê? Para Platão, tanto a luz verdadeira que trazia a realidade e o amor eram coisas inalcançáveis. Olha que situação. Ele falava assim: o amor verdadeiro a gente nunca alcança, porque a hora que a gente alcança deixa de ser amor. Dentro dos nossos relacionamentos, o amor é verdadeiro, porque o amor vem de Deus Pai. Se eu pudesse sintetizar a Bíblia, e um dos versículos mais importantes na vida do cristão, pelo menos na minha vida, deve ser João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna ali é a verdadeira felicidade que nós vamos ter, mas precisamos construir aqui e o agora. O amor é alcançável porque o amor é Jesus, porque Deus é amor, porque Ele nos amou e morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, você creu em Jesus, você morreu, agora você ressuscitou e você pode buscar as coisas lá do alto. Aí vem Aristóteles, ele fala que a verdadeira felicidade é você fazer o bem para as outras pessoas. Veja, tudo isso que eu estou dizendo está em Cristo Jesus, porque toda a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, que é o nosso modelo, e nós podemos copiá-lo. Em vez de copiar as coisas que são ruins, as coisas que são negativas, as coisas que nos chegam no dia a dia, nos dias maus, possa ter influência na sua vida, tenha a influência de Jesus, que vai te ensinar a fazer os outros felizes. É isso. E Aristóteles fala assim: olha, não é só o amor que nós devemos viver, mas é o amor compartilhado. O professor de filosofia, o Clóvis Barros Filho, ele fala que
Felicidade é um momento que você quer que não acabe, que você quer eternizar. Ele dá alguns exemplos, eu não vou me estender aqui, mas para ele a verdadeira felicidade, quando você é feliz, você não quer que acabe aquele momento, você quer perdurar aquele momento. E para ele o melhor de tudo para a felicidade é você eternizar, que você não quer que acabe. Sabe aquele versículo? Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. A partir daquele momento você tem a felicidade. Só que os intempéries do tempo, da vida, do espaço, daquilo que você vive, vão te influenciando para você ser infeliz, para você responder com a mesma moeda. Não responda com a mesma moeda, responda com uma outra moeda. Para um pensador atual, Yuval Harari, ele fala assim que a felicidade hoje, pelo conhecimento, está muito a ver com os nossos hormônios que nós produzimos. Que a felicidade não tem nada a ver com o conhecimento da verdade, como Sócrates falava, não tem nada a ver com a luz ou com o amor platônico de Platão, não tem nada a ver com servir os outros, não tem nada de você eternizar, mas tem a ver com os hormônios. E nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde, porque quando os nossos hormônios estão desequilibrados, quando nós não dormimos direito e não geramos a serotonina, nós acordamos rabugentos, mal, e influenciamos o nosso meio. Então nós temos que cuidar da nossa saúde, para saber que os nossos sentimentos, eles são coordenados por aquilo que Deus colocou nas nossas vidas para estarmos bem. E se nós não estamos bem, tome reposição hormonal. Agora, para concluir a mensagem, gente, deixa eu colocar o seguinte. No capítulo 3, do versículo de Colossenses, capítulo 3, do versículo 15 a 17, ele fala o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações, ao qual fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-os mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, por palavras ou por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quando você está bravo, irado e tudo, você fala assim: Senhor Jesus, eu preciso da tua paz, porque eu não quero que o meu lar seja contaminado com ira, com discórdia, com brigas, com contendas, com divisões, com dissensões, com facções. Senhor Jesus, eu preciso da tua paz, e eu quero ser um instrumento de paz para fazer os meus filhos felizes, para fazer a minha esposa feliz, para fazer a minha comunidade feliz, para fazer o meu bairro feliz. Seja a paz de Cristo. Como você busca as coisas lá do alto? Use esses versículos do capítulo 3, do versículo 5 a 17. Busque a paz. Jeremias fala assim: busque a paz da sua cidade, porque na sua paz vocês terão paz. E paz é uma coisa que traz alegria e felicidade. Habite ricamente a palavra de Cristo. Tem crentes que fazem jejum da palavra de Deus de segunda a domingo. Aí chega no domingo, recebe uma feijoada, quase morre. Porque se você fica sem comer, sem se alimentar da palavra de Deus durante toda a semana, e você se espera receber tudo só aqui no domingo, você vai ter uma congestão, vai passar mal, e vai falar: o pastor falou de mim. Ele não está falando de você, ele está contando as situações. Mas a palavra de Cristo deve habitar no... Como eu busco as coisas do alto? Primeiro, paz. Segundo, conhecendo a palavra de Deus e colocando em prática. Senhor, eu busco a tua palavra e quero colocá-la em prática para não pecar contra ti. Receba a orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Seja uma pessoa ensinável. Você já viu aquela pessoa que sabe tudo e não precisa que ninguém ensine? Posso dizer uma coisa? Isso é uma utopia. Isso é o amor platônico. Nós temos que ser pessoas ensináveis. Ali está dizendo: mutuamente, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Você sempre pode aprender uma coisa nova. Você sempre pode aprender até como não fazer as coisas com o erro dos outros. Aliás, é melhor você aprender com os outros, com os erros dos outros, do que com os seus erros. E todos nós temos que ser pessoas tratáveis, ensináveis. Aprendam mutuamente. Então veja, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações, habite ricamente a palavra de Cristo, instruindo mutuamente uns aos outros. Vamos aprender uns com os outros. Vamos ser ensináveis. Vamos ser felizes com a felicidade do outro. Você já viu a pessoa que quando o outro está feliz fica com inveja, com ciúmes e fica falando mal? Seja feliz com a felicidade dos outros. Porque quando você é infeliz, você gera os hormônios tóxicos que vai fazer mal para a sua vida. A felicidade traz a alegria no coração e traz os hormônios bons para a sua vida. Ser ensinável, aprender mutuamente, ser ensinável. Penúltimo, e portanto, concluindo agora, eu só estou falando a primeira vez, portanto. O apóstolo Paulo falou 5 vezes, eu estou falando portanto. Estou terminando. Gratidão. Gratidão em seus corações. Seja grato por pequenas coisas. Aprendam a viver o ordinário, as coisas, sabe, que é o dia a dia que pode nos fazer feliz. Tenha um coração de gratidão por pequenas coisas que Deus nos dá. Você dormiu bem hoje? Você acordou bem? Você pôde escovar o dente? Você pôde pentear o cabelo? Você tomou um café? Comeu um pãozinho? Pôde participar de um culto? Olha quantas coisas nós podemos ser gratos, e nós não damos o verdadeiro valor às pequenas coisas, às pequenas gentilezas do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Aprendam a gratidão em pequenas coisas. Não espere o extraordinário. O extraordinário também acontece e é bom demais. Eu não digo que não tenha, mas eu digo no ordinário, naquelas coisas comuns, tenham gratidão. Não tem uma palavra criada: você fez isso, mas por que você não fez aquilo? Por que você não fez de outro jeito? Tenha gratidão no seu coração. E por último, coloque em prática a ação. E tudo que fizerdes, se você puder fazer em nome de Jesus, querida, eu te amo, porque Jesus me amou. A palavra aqui no texto de Colossenses 3, ele diz assim: e tudo que fizerdes, por palavras e por ações, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra seja sempre cheia da presença do Espírito Santo, para abençoar o lugar que você está. Como eu busco as coisas lá do alto? Tendo a paz de Cristo, tendo a palavra de Deus no meu coração no dia a dia, colocando em prática, sendo ensinável, aprendendo, salmodiando, né? Como que eu me encho do Espírito Santo? Efésios fala, mas aqui também fala. Você se enche do Espírito Santo é com salmos, hinos e cânticos espirituais. O texto também fala isso. Seja cheio do Espírito Santo todos os dias. Salmodie a Deus. Fale canções de amor para Deus. Louve o seu nome. Como eu posso ser feliz e fazer outros felizes? Seja grato por tudo. Mesmo das coisas que você não entende, mesmo nas diversidades. Se você tem que morrer cópia, morra cópia de Jesus, né? E coloque em prática, coloque em ação aquilo que você tem recebido. Se tu uma bênção.
A felicidade, o bem-aventurado, é aquele que sabe que você foi criado bom, que o mundo veio por causa do pecado de trazer coisas más, coisas ruins, mas você não se deixa contaminar. Você vive na paz do Senhor Jesus, vive na palavra de Deus, vive aprendendo uns com os outros, cantando e salmodiando salmos e hinos de louvor, tendo gratidão no seu coração, e todas as ações, no ordinário e no extraordinário, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém.